50% dos lares do Brasil está sem renda. Exatamente. É uma situação calamitosa. 50%, metade da população não tem renda alguma. Então, eu não sei, o Ailson vai comentar isso aí, mas só para dar um número para ele, 2014, quando houve a eleição, né, que a Dilma foi reeleita, eram 19% dos domicílios com pessoas que não tinham nenhuma renda vinda do trabalho. Hoje, no final de 2018, isso passou para 52% dos domicílios. Ou seja, 52% dos domicílios brasileiros hoje, ninguém tem renda do trabalho. Ou seja, é uma crise inimaginável, né, Baby? Ailson. O período do Ailson é Baby. É uma crise, e a crise que muita gente achava que iria se encerrar esse ano, com esse novo governo que iniciou agora, mas, ao contrário do que muita gente esperava, está se prolongando. Essa crise acaba por gerar outros problemas, assim, a gente vê as situações das pessoas, está cada vez ficando mais difícil, a violência cresce e, enfim, quanto maior a desigualdade, né, a gente vai ter esses problemas emergindo por aí. Mas não era tirar Dilma que as coisas iam melhorar? Isso já é uma mentira que já está clara, né, para todo mundo. A Dilma foi reeleita em 2014. Praticamente não governou. Não governou. Em 2016 o pessoal falou o seguinte: não, vamos tirar a Dilma, tira o PT, que tudo vai resolver. E semana passada o Temer disse com todas as letras que foi golpe, né? Ele usou a palavra golpe, né? Ele usou 2 vezes a palavra golpe, foi até importante. Na verdade, é importante citar isso aí, o Ailson colocou bem. Nós estamos passando uma crise que é mundial desde 2008. Talvez uma das maiores crises do capitalismo, que tem se refletido no Brasil de uma maneira tardia, porque o governo Lula, em 2008, 2009, 2010, colocou uma economia de contraciclo, ou seja, usou o Estado para injetar dinheiro na economia, e isso atrasou a chegada da crise no Brasil. Quando a crise chegou, e era inevitável que chegasse, porque ela está no mundo inteiro, ela trouxe com ela um movimento que hoje é um movimento de desgaste da política tradicional, né? Então você cresceu os movimentos de extrema-direita e você cresceu, na verdade, o poder desses influenciadores, que são os grandes capitalistas, que tem um projeto, que é o projeto neoliberal. Se você pegar, por exemplo, o golpe de 2016, nada mais foi do que o Temer entrar no poder e colocar como projeto econômico o projeto do Aécio, que ele disputou a eleição em 2014. E eles colocaram o nome de ponte para o futuro. Que é o que o Paulo Guedes e o Bolsonaro têm feito de maneira mais intensa. Que é com mais competência exatamente. Né? Ganham esse rolo compressor desse movimento de extrema-direita que impulsionou o Bolsonaro. Para você ter uma ideia, o índice Gini, né, que é o que mede a desigualdade no mundo, quanto mais próximo de 1, mais próximo da desigualdade plena. Né? Quanto mais próximo de 0, mais próximo da igualdade total. Então, se você pegar os países, por exemplo, da União Europeia, os países mais ricos, né, da OCDE, o índice Gini gira em torno de 0,28, 0,30. São países com índice de desigualdade baixo. Né? Você consegue ter instrumentos ali de distribuição de renda. O Brasil, hoje, em 2019, o Gini está por volta de 0,533. Para ter um apanhado histórico, em 63, que foi o ano pré-golpe de 64, o Gini brasileiro era 0,488. Depois, no final da ditadura, ele pulou para 0,519, ou seja, a ditadura houve uma ampliação da desigualdade, exatamente. No final do governo FHC, o índice Gini era de 0,523. Né? No final dos governos Lula e Dilma, desceu de novo para 0,493. Então, as políticas de distribuição de renda, valorização do salário mínimo, geração de emprego, trouxe de novo o índice de desigualdade para as médias que eram pré-64. E agora, no final de 2018, que ainda não tem números consolidados de 2019, nós voltamos para 0,523. Então, isso mostra exatamente a história do país e a história da concentração de renda. E a história do capitalismo hoje, né, Ailson? Porque assim, as pessoas falam, principalmente a gente falou aqui do MBL, o pessoal que defende o liberalismo, é assim, a gente vai falar sobre isso, questão do tributário mais para frente, acho que no próximo item. Quanto mais dinheiro você deixa na mão dos grandes ricos, dos capitalistas, esse dinheiro não está revertendo no setor produtivo, ele está indo para o setor financeiro, né? Ganhando dinheiro na especulação, né, Ailson? Sim, e uma coisa importante a se dizer é que nesses momentos de crise, enquanto a população está sofrendo com isso, o Estado continua financiando esses grandes empreendedores aí, essas grandes empresas aí, bancos. Sim. Então você tem um financiamento enorme, tem dinheiro público sendo jogado nessas instituições, que muitas vezes não estão indo para a população para gerar renda de fato, exatamente. E a população está tendo que arcar com esses custos. Né? Então,
E essa situação, o índice Gini, a gente percebe no dia a dia, né? Exatamente. No semáforo, você para com o carro, você anda no centro, você vai na periferia, você percebe o aumento da condição desumana que está esse país. Né? E os serviços públicos que são garantidos na Constituição, no artigo 6º, saúde, educação, previdência, assistência social, eles estão sendo privatizados. E esse dinheiro que o Estado brasileiro investia nisso, da ordem de 1 trilhão, é o que o Paulo Guedes quer abocanhar, para destinar para onde? Para destinar para o capital financeiro, para o setor bancário, que é o que o Paulo Guedes representa. Ele, na verdade, é um grande corretor do setor financeiro. Os caras fizeram sumir todos os dinheiros, todos os investimentos que tinha na área social. E até a gente está acostumado a falar assim, não vai fazer porque não tem verba. Pô, como que não tem verba se tinha até 3 anos atrás? Exatamente. Então está indo para algum lugar. Tem, não está indo para onde deveria ir. Talvez o item 4 explique um pouco para a gente aí, Paulo. Então vamos passar para lá já, que é a questão dos impostos no Brasil. Tem uma discussão muito grande em torno disso aí, que é até ideológica. Né? Tem gente que acha que, nossa, pagamos muito imposto, outro não. Imposto é importante porque é onde que se distribui para a população. Como que está essa questão aí na cabeça nossa aqui do blog? Como que a gente pode desenrolar isso? Só para dar um dado para o Ailson poder comentar, uma pesquisa da UHY Internacional, que é uma ONG, uma rede de empresas que trabalham no setor de auditoria. Ela fez um levantamento, uma pesquisa entre os países da OCDE, entre os países dos BRICS e acho que da América Latina também. Pra você ter uma ideia, o Brasil, dos muito ricos, né, aqueles que ganham 250 mil dólares anuais para mais, entre os muito ricos, o Brasil cobra 32% a menos de imposto do que os países do G7 e 31% a menos de imposto do que os países da União Europeia. E a nossa cobrança de impostos para os muito ricos ainda é menor do que os BRICS e menor do que países da América do Sul, como Uruguai e Argentina. Então, assim, a gente não taxa os grandes ricos no Brasil. Os grandes ricos, inclusive, têm paraísos fiscais internos, que é aquela questão da isenção fiscal para lucros e dividendos empresariais, que foi criado lá em 95, passou pelos governos FHC, Lula, Dilma, e continua não cobrando. E aí, Ailson, assim, tem uma tese liberal, eu queria que você comentasse, tem uma tese liberal que vem lá desde o Friedman, que é o grande mentor do liberalismo econômico, que diz o seguinte: quanto mais dinheiro na mão dos grandes ricos, o Trump defendeu isso recentemente, quanto menos você taxa os muito ricos, mais dinheiro sobe na economia e eles vão investir isso na economia. É a história do bolo, né? Mas o fato é que isso não está acontecendo. Quanto mais dinheiro na mão dos ricos, mais dinheiro está sendo encaminhado para o setor financeiro e não na economia. Não é isso, Ailson? Sim, e a gente não vê a cor desse dinheiro, né? No final das contas. E ao que parece, os deputados agora na Câmara Federal começaram a discutir a questão da reforma tributária e ao que parece a gente não vai ter uma boa coisa surgindo aí. Exatamente. Não, assim, o que a gente percebe é o pobre paga muito imposto no Brasil e o rico não paga quase nada. Exatamente. E a reforma que está sendo proposta, o que a gente esperava que deveria de fato ocorrer uma reforma tributária, mas a reforma tributária que está sendo proposta por aí, que a gente tem ouvido falar, não vai resolver esses problemas, né? Cada vez mais o rico vai continuar pagando menos e os pobres continuam pagando mais. É porque a gente já conversou sobre isso aqui, inclusive o Paulinho, você lembra disso, a gente tratou sobre a questão tributária. O histórico da tributação brasileira é tributar o consumo e o salário. Ele não tributa a renda e nem o capital que é gerado a partir da renda. Então, assim, o que a reforma da tributária está sendo feita, tem duas, né? Uma está sendo projetada pelo Paulo Guedes, que é um desastre, inclusive, trazendo de volta a CPMF, para taxar a classe média, inclusive, não os muito ricos. Exato. E outra está sendo levada e relatada pelo Baleia, deputado aqui de Ribeirão Preto, Baleia, que é uma reforma da tributária que mexe muito no consumo. Você unifica alguns impostos do consumo, né, e você unifica isso para facilitar, né, a extração desses impostos, só que a partir do consumo e não da renda. Então, os muito ricos no Brasil, por exemplo, remediado, vamos pôr um professor aí professor de escola pública. Professor da Escola Federal de da Catanduva. Escola Federal, por exemplo, ou de Sertãozinho. Um professor que ganha em média R$5 mil e um outro um muito rico que ganha 250 mil dólares anuais. Eles pagam de imposto de renda no Brasil 27.000%. Então não existe uma escala dos muito ricos diferente de países do G7, de países da OCDE, de países da União Europeia, que taxam a renda e usam essa taxação da renda para equilibrar e para distribuir renda, inclusive a partir de serviços, né? Que é, na verdade, a proposta que
foi colocada aí durante muito tempo do capitalismo e está sendo varrida por depois da crise de 2008, pelo projeto neoliberal, que está sendo implantado no Brasil aqui desde o Temer, né, de maneira